Existe um problema real no mercado imobiliário. Há pessoas a exercer a atividade de consultor imobiliário sem preparação, sem conhecimento mínimo, sem compromisso com a profissão, no fundo. Se olharmos de forma séria, pelo menos naquela que eu considero a forma séria, um consultor imobiliário deve ser visto como um profissional altamente relevante. Ao nível do médico ou do advogado, ok? Repara, para alguém se tornar uma autoridade profissional, ok? Não é o facto de falar muito de si próprio que vai fazer isso acontecer. Tu só te vais poder tornar uma autoridade quando outras pessoas começam a falar de ti. E isso não acontece de um dia para o outro. Isso é um processo. Como já referi, a Treviano não quer ser mais uma plataforma de imóveis. A Treviano quer ser o espaço onde o consultor passa a ter relevância própria. Hoje sabemos que a Treviano responde a uma necessidade real. E não sou eu que o digo, são os próprios profissionais do setor com quem falamos. Porque quando o cliente perceber que existe uma plataforma onde, para além de ter acesso a imóveis, pode ter acesso a toda uma informação do consultor que o vai ajudar a tomar decisões mais informadas, e aí sim acontece o ponto de viragem. E quando eu sentir que a Treviano teve esse impacto, não só nos números, mas na forma como o setor funciona, aí sim posso dizer que atingimos o sucesso a que nos propusemos. Bem-vindos ao podcast Treviani. Temos hoje conosco o Francisco, nosso fundador, para falar um pouquinho mais sobre o motivo que o levou a criar a primeira rede profissional que diferencia e valoriza os consultores imobiliários do mercado. Certo. Francisco, seja muito bem-vindo. Ora, eu é que agradeço o desafio que me foi lançado. É sempre uma oportunidade importante também para partilhar a visão e, acima de tudo, o propósito que está por trás do Treviani. Espero conseguir transmitir isso de forma clara também aqui ao longo da nossa conversa. Para quem ainda não conhece, o que é a Treviani? Bom, vamos lá. Como disseste na introdução, eu vejo a Treviani como a primeira rede profissional imobiliária focada nos dois pilares que realmente, no meu ponto de vista, fazem o mercado acontecer: os consultores e os clientes. Ou seja, no setor imobiliário fala-se muito de ciclos de mercado, estratégias de venda, métricas. Bem, tudo isso é relevante, obviamente, não estou a pôr em questão. Mas no final do dia, quem é que faz o mercado acontecer? São as pessoas, correto? E a nossa visão é simples. Na nossa opinião, ambos têm sido colocados em segundo plano e são prejudicados por isso, na nossa ponto de vista. Desculpe interromper, Certo. mas quando você fala que estão a ser prejudicados, a quem você se refere? Ok, eu vou tentar aqui simplificar. Hoje em dia, qual é o ativo mais importante numa negociação? Aliás, hoje em dia e sempre, o ativo mais importante numa negociação é a informação verdadeira, concordas? Aliás, e todos já ouvimos a frase: informação é poder. E no imobiliário isso ainda é mais evidente. Sim, claro. O problema é que esse poder não está acessível de forma equilibrada. Pensa num cliente, por exemplo, que quer vender um imóvel. Hoje, como é que ele avalia de forma objetiva o profissionalismo do consultor, antes de lhe entregar a responsabilidade tão grande que é a venda do seu imóvel? Que acesso é que ele tem a informação real e validada sobre esse profissional? Na prática não tem quase nenhum. É verdade. Pronto, e o que é que isso quer dizer? Quer dizer que acaba por decidir sempre com base na percepção ou recomendação de alguém próximo, ou simplesmente em marketing, entendes? Mas repara aqui outra situação. Também olhar aqui da parte do lado do comprador. A situação é ainda mais limitada. Porquê é que o comprador tende a aceitar o consultor que vem, entre aspas, agarrado ao imóvel? Porquê é que não pode, antes de marcar uma visita, avaliar quem é que está do outro lado das fotografias? Perceber se aquele profissional corresponde realmente ao nível de exigência que ele quer para o processo. Que é um processo importante, na verdade. Repara até que ponto é que isto chega a ser quase absurdo. Se eu quiser escolher um hotel, vou ver avaliações. Se for um restaurante, faço o mesmo. Até para comprar um frigorífico, procuro opiniões e faço comparações. Sim, claro. Ok? Ou seja, para decisões relativamente simples, temos acesso a plataformas que nos ajudam a escolher melhor. Mas depois, quando estamos a falar de um negócio de milhares de euros, muitas vezes o maior negócio da vida de uma pessoa, entregamos isso praticamente à sorte. Se pensarmos bem, não faz sentido. Claro. E no nosso ponto de vista, quando algo não faz sentido de forma tão evidente, normalmente é porque está na altura de mudar. Ou seja, em resumo, hoje o cliente pode escolher um imóvel, certo? Mas não consegue escolher o profissional. Isso condiciona completamente e compromete a qualidade da experiência do processo. E é exatamente aqui que começa a necessidade de mudar o modelo. Ok, eu entendo que você está falando do lado do cliente, mas e os consultores? Onde que isso afeta? Ok.
Bem, os consultores é exatamente outra face da moeda, ok? E a Uhum. pergunta que se coloca é simples. Hoje em dia, ok? Como é que um consultor, ou seja, como é que um bom consultor consegue destacar no mercado onde se parecem todos iguais? Ou seja, como é que um bom consultor se consegue destacar? Não tem. Ok? Percebes? E é aqui que vale a pena usar, não vale a pena usar aqui palavras bonitas. É assim, as coisas têm que ser ditas como elas são. Existe um problema real no mercado imobiliário. Não vale a pena estarmos com meias medidas. Existe um problema. E esse problema é a qualidade média dos profissionais, que é muito inconstante e é muito inconsistente. Ok? Há pessoas a exercer a atividade de consultor imobiliário sem preparação, sem conhecimento mínimo, sem compromisso com a profissão, no fundo. Isto não é opinião, isto é a realidade de qualquer pessoa que, por exemplo, já tenha passado pelo setor reconhece. Uh, e vou ser direto, desafio qualquer um a provar que estou errado, ok? Eu entendo muito bem e eu quero saber, na sua opinião, isso está afetando a percepção do mercado? Claro, e muito. Acho que é óbvio, não é? O nível de desconfiança dos clientes em relação aos consultores imobiliários neste momento é muito elevado. Hum, Mas o mais injusto é que quem sofre muitas vezes são os bons profissionais. Ok? Consultores que trabalham bem, pá, que investem na sua formação, que fazem as coisas com rigor, que respeitam os seus clientes, que assumem compromissos, acabam por ser colocados no mesmo saco dos outros. E isso, no nosso ponto de vista, é uma grande injustiça. E é importante dizer isto com clareza também. A maioria dos consultores de mercado são profissionais. São profissionais sérios e com capacidade real de entregar valor. E por fazerem bem o seu trabalho também têm um impacto muito positivo na vida dos clientes. Uh, mas também os seus clientes reconhecem isso. Mas também estes até agora não tinham um local próprio onde pudessem partilhar esse testemunho da satisfação que têm com esses consultores, percebes? O problema é que existe uma fatia significativa de pessoas que entram na atividade sem preparação. Sim, é claro. A questão é que é sem preparação nem grande vontade de adquirir, isso é que é grave. Portanto, essas pessoas, algumas ficam um pouco tempo, outras ficam um pouco mais, mas todas, sem nenhuma exceção, semeiam um rastro de más experiências. Isso contamina a percepção geral do mercado, dos clientes. E você acredita que isso é um fator que impede os bons de se destacarem? Exatamente, não tenho grande dúvida disso, porque até hoje não existia uma forma clara, uma forma objetiva e escalável de um bom consultor provar ao mercado que é realmente bom profissional, ok? Na verdade, ele ficava limitado ao que ele próprio dizia sobre si, ou eventualmente a recomendações pontuais. Mas enquanto assim for, o mercado não distingue mérito. Distingue ou quem comunica melhor, ou quem paga para aparecer, mas isso não é sinónimo de qualidade. E, na verdade, isso também não é sustentável para quem quer construir uma carreira sólida nesta área, percebes? E você acha que o cliente tem alguma noção hoje da realidade, né, de como é mesmo a vida de um consultor imobiliário? Bem, vou ser sincero, não creio. De forma geral, não tem. Existe uma percepção muito superficial uma percepção muito superficial da profissão de consultor imobiliário. Repara, a ideia que muitas pessoas têm é que ganham comissões altas e fazem pouco, mas a realidade está muito longe disso, percebes? Repara, partilhar aqui um bocado contigo. Um consultor, na maioria dos casos, não tem ordenado fixo, ou seja, não tem uma garantia de um ordenado ao fim do mês. Mas sai de casa todos os dias. Mas sai de casa sem saber se vai faturar alguma coisa ou não. Portanto, investe tempo, investe dinheiro, muitas vezes esse dinheiro investe-o com sacrifício, deslocações, formação, marketing, isso sem qualquer certeza de retorno. Ou Percebes? seja, o risco é 100% do lado do consultor. Sim, completamente. Não, não, o risco está mesmo completamente do lado do consultor. E porquê? Porque todos os dias que ele sai, há reuniões que não dão em nada. Há visitas que não avançam. Porque há semanas inteiras de trabalho sem qualquer resultado financeiro. Pode acontecer. Mas o que é que acontece também? Os custos continuam a existir. Mas depois ao lado que ninguém vê. Ok? Dias que começam cedo, pá, não, e que não têm hora para acabar. Entende? Semanas de trabalho, pá, sem pausas. Ou seja, são das semanas de 7 dias, né? Menos pessoais que são sacrificados porque o cliente só pode naquele horário e o consultor, para não perder a oportunidade, pá, tem que estar lá. É complicado. Mas quando aparece o resultado, a percepção é outra, né? Claro, sim, claro. Quando finalmente um consultor fechou um negócio depois de semanas ou às vezes meses sem faturar, o que se ouve é isso é que é ganhar dinheiro fácil. Mas lá está.
isto mostra o desalinhamento completo entre a percepção e a realidade. E aqui levanta uma questão que acho importante. É justo que profissionais que se dedicam, que investem em si, que investem no seu trabalho, para alcançar resultado para os seus clientes, que trabalham com seriedade, pá, sejam desvalorizados desta forma. Pá, muitas vezes, o problema é que muitas vezes não é por aquilo que fazem, mas por causa de atitudes de outros, que não, pá, que por isso não estão comprometidos com a atividade. Ou seja, na minha perspectiva, isso não é justo. Mas enquanto o mercado não conseguir distinguir claramente quem é o profissional de quem não é, essa injustiça, pá, infelizmente, vai continuar a existir. Tá. E com base na sua perspectiva, baseado nisso que você disse, tá? Certo. Qual que é a verdadeira função de um consultor imobiliário? Bem, isso depende muito do ponto de vista com que olhamos para a profissão. Ok? Se olharmos de forma séria, ou pelo menos naquela que eu considero a forma séria, um consultor imobiliário deve ser visto como um profissional altamente relevante. Ao nível do médico ou do advogado, ok? Estamos a falar de decisões que impactam profundamente a vida das pessoas, que muitas vezes é a maior decisão financeira que vão tomar na sua vida. A diferença é que nestas profissões, ok, de médico e de advogado, existe um filtro, ok? Existe formação obrigatória, validação de competências, tudo provas que aquela pessoa está preparada para desempenhar a atividade. Pá, e no imobiliário hoje em dia esse filtro praticamente não existe. E é por isso então que você pensa que isso cria os problemas reais do mercado? Claro, claro. Aliás, na minha perspectiva, cria um problema estrutural, ok? Mesmo um problema estrutural, do meu ponto de vista. Repara, quando tens uma porta completamente aberta, sem controle, e ainda por cima, como eu estava a dizer atrás, com a ideia de que é fácil ganhar dinheiro rápido, ok? Vais naturalmente atrair muita gente sem preparação. O problema é que a realidade não é essa. Quem tem sucesso a sério nesta área e trabalha muito, investe em formação, abdica tempo. Digamos que não é um caminho fácil. E quando alguém entra sem preparação e bate de frente com essa realidade, pá, sem capacidade para reagir, vai começar a cometer erros. Pá, erros Sim, atrás de erros, sim. entendes? E depois no fim acaba por abdicar daquilo que é o mais importante, que é o profissionalismo, percebes? E com toda essa realidade, quem para você que sai mais prejudicado nessa história? Em primeiro lugar, não tenho dúvida nenhuma, em primeiro lugar é o cliente. Ok? Temos de ser diretos, temos de ser sinceros. Há muitas pessoas a terem experiências realmente mais no imobiliário, ok? Mas não é porque o setor é mau. É importante que se diga isso. Ou seja, há experiências realmente más, mas a culpa não é do setor. Mas pá, porque infelizmente foram acompanhadas por alguém sem capacidade profissional. Mas deixa-me dizer, há outro impacto que quase ninguém fala que é o que eu já referi. Os bons profissionais também saem muito prejudicados. Sabes porquê? Repara, porque aos olhos de um cliente que já teve uma má experiência, passa tudo a ser igual. Vai tudo para o mesmo saco. Ok? O cliente não vai distinguir se a percepção que ele tem é por causa da experiência que teve ou a percepção geral. Ele vai pôr todos no mesmo saco. E isso é muito injusto. Isso é injusto para quem investe na sua carreira, na sua formação e entrega valor real ao seu cliente. E é isto que, num ponto de vista treviano, tem que mudar mesmo. Então, baseado nesse contexto que você está falando, você acredita que a imagem do consultor, então, Uhum, influencia tanto assim uhum. no sucesso do mercado, na realidade do mercado? Não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas da mesma forma, como não tenho dúvidas, também acredito que é preciso clarificar o que é a imagem, ok? Quando eu digo que cuidar da imagem é um ponto crítico para o consultor, eu não estou a falar da aparência ou de redes sociais bem trabalhadas, ok? Uhum. A imagem que me refiro é no sentido mais sério. É a percepção sustentada por experiência de pessoas reais, percebes? É uma imagem que, se for cuidada devidamente, vai virar reconhecimento. E o reconhecimento traz autoridade profissional. E a autoridade profissional traz mais clientes. E, obviamente, mais clientes vão trazer mais negócios. É um ciclo virtuoso, percebes? O problema hoje é que muitos consultores trabalham a imagem como marketing, não como reflexo da sua competência. E é isso que cria um desfazamento perigoso. Ou seja, parecem bons, mas não conseguem provar que são. E no longo prazo isso destrói a confiança no mercado, é o que acontece. Então, o desafio hoje é separar a percepção da realidade. Sim, exatamente. E é aí que o mercado precisa de evoluir. É aí que a Deviano está focada, ok? Porque enquanto a diferenciação estiver só naquilo que o próprio consultor diz sobre si mesmo, portanto,
o cliente continua a tomar decisões desinformadas e a correr riscos de ter mais experiências com consultores pouco profissionais. Me explica melhor, o que que você Uhum. quer dizer com o consultor fala de si? Ok. Repara, para alguém se tornar uma autoridade profissional, ok, não é o facto de falar muito de si próprio que vai fazer isso acontecer. Mas deixa-me explicar o que é que quer dizer com autoridade profissional. Ter autoridade profissional é quando estás bem visto no mercado. Que o que tu dizes no setor onde estás tende a ser seguido e respeitado, ou seja, és uma referência a seguir. Entendes? Mas tu só te vais poder tornar uma autoridade quando outras pessoas começam a falar de ti. E isso não acontece de um dia para o outro. Isso é um processo. Ou seja, primeiro tens de te tornar relevante na tua própria atividade. Tens de dominar aquilo que fazes, na verdade. Depois começas a ganhar relevância dentro da tua própria agência, junto dos teus colegas. A seguir, junto dos teus clientes, através de experiências que lhe proporcionas. E com consistência vais expandindo isso. Na tua zona, na tua cidade, e eventualmente, se quiseres escalar isto, eventualmente até no teu país. Ou seja, a autoridade não é volume de conteúdo. A autoridade real é reconhecimento acumulado. Ok? Uhum. Por exemplo, posso citar até alguns exemplos que são conhecidos. O Máximo Forte. O Máximo Forte não se tornou relevante por lançar livros ou dar palestras. Ok? É exatamente o contrário. Ele lança livros, é convidado para dar palestras e dar formação, porque conseguiu, através de uma consistência muito bem trabalhada, entregar valor de forma contínua. E Sim, daí sim, sim, criar essa relevância. E claro. criar uma relevância tal que se tornou uma autoridade no setor imobiliário. Ou seja, neste momento, qualquer consultor, mesmo que nunca tenha tido uma experiência profissional de formação com o Máximo Forte, sabe que se frequentar uma das suas formações vai sair enriquecido profissionalmente, entendes? Sim, sim. Hum, Outro exemplo, por exemplo, o Vítor Neves. O Vítor Neves é neste momento também uma referência no mercado imobiliário, enquanto formador e mentor em várias áreas até dentro do imobiliário. Mas ele não acordou de manhã e disse que, olha, vou fazer isto. Não. Ele só tem o sucesso que tem porque acumulou muito trabalho bem feito e muito valor entregue aos seus clientes. E isso permite-lhe ter uma palavra neste momento que transmite relevância e autoridade profissional. Ok? Então você está me falando que eu publicar e bombardear as minhas redes sociais com a minha imagem, não é uma coisa que vale a pena? Não é isso que eu estou a dizer. É importante saber separar as coisas. Ou seja, uma coisa é ser conhecido, outra coisa é ser reconhecido. São coisas muito diferentes e trazem resultados completamente distintos também. Ok? Hum, ou seja, eu para ser conhecido, eu tenho várias estratégias. Hum, Umas requerem algum investimento, mas outras consigo até com custos bastante reduzidos. Sim, Ou seja, posso publicar consistentemente nas redes conteúdos que possam gerar alguma atração e visualizações. Posso encher a minha zona de ação com outdoors, etc, etc. Isso sem dúvida vai trazer visualizações, mas não me vai trazer reconhecimento. Ok? Ou seja, pelo simples facto que essa estratégia pode ser feita por qualquer pessoa e não é verificável, entendes? Ou seja, ser reconhecido é outro patamar, ser reconhecido é outro nível. Ser reconhecido é alguém que viu uma publicação tua, vai entrar, vai carregar no link daquilo que tu publicaste, vai ler, eventualmente vai partilhar com colegas da mesma área. Ah, pá, se o conteúdo for mesmo bom, ainda vai tirar uma ideia que aquilo que tu escreveste ou disseste. Isto é um nível onde todos os profissionais deveriam querer chegar. Ou seja, eu não estou a dizer que publicar nas redes sociais é inútil. É bom que isto fique claro. Aliás, as redes sociais existem e têm que ser aproveitadas. Mas eu estou a dizer é que publicar nas redes sociais apenas informação própria é pouco. E não serão essas publicações que farão com que olhem para ti com a relevância que te tornarão a tal autoridade no setor. Aliás, por vezes até pode criar uma ilusão perigosa. Ou seja, tu podes falar todos os dias de ti, mostrar os teus resultados, dizer que és o melhor. Há muita gente a fazer isso. Mas isso é sempre Uh. não é? Concordas, não é? Claro. Mas já está. Mas repara, isso é sempre uma narrativa controlada por ti. E com a quantidade massiva de informação, com o mesmo conteúdo que existe hoje, publicado por toda a gente, a realidade é que os clientes já não acreditam nisso de forma tão leviana. Porque repara, no fundo a pergunta a fazer é muito simples. Quem é que confirma aquilo que tu dizes? E é aqui que é que está a diferença, percebes? Tu só sobes de patamar quando tens realmente clientes a falar sobre as boas experiências que tiveram contigo. Ou seja, quando tens prova externa que passe para o mercado.
É isso que te tira do plano da percepção e te coloca, lá está, no plano da credibilidade. E você acredita então que hoje isso não é possível de se demonstrar? Bem, para mim esse é o ponto crítico. Até hoje o consultor podia ser excelente, mesmo excelente, ok? Mesmo muito bom profissional. E ainda assim ter dificuldades em provar isso ao mercado de forma clara. Porque a única forma de comunicação em escala eram as redes sociais. E lá está, e as redes sociais é onde toda a gente fala de si. Ou seja, tu podes ser muito bom, mas o mercado não tem forma simples para validar isso. Concordo. Entendes? E quando não consegue validar, o cliente desconfia. Ou no mínimo vai colocar em causa. E quando. E enquanto isso acontecer, vamos continuar, não há hipótese, vamos continuar a andar na escuridão da incerteza de quem é que é profissional ou de quem é que se promove melhor. E acho que esta atividade é demasiado séria para continuar a ser vista como um jogo de sorte. Para o bem dos clientes e para a justiça dos bons profissionais. E é isso exatamente que precisa de mudar, percebes? Então, só para ver se eu entendi, a ideia da Treviani hoje é poder diferenciar esses bons profissionais e não colocar eles junto com os profissionais menos qualificados. É mais ou menos isso. Mas há aqui uma nuance importante. O que a Treviani faz não é decidir quem é bom ou mau. A Treviani não tem poder de decisão, ok? E muito menos de intervenção. É bom que isso fique claro. O que fazemos é dar a cada consultor a possibilidade de ser dono de uma montra individual, onde o seu profissionalismo pode ser demonstrado pelo reconhecimento que recebe dos seus clientes. E o que acreditamos é que quando essa informação começa a existir de forma consistente e acessível, o próprio mercado vai fazer a separação de forma natural e gradual e vai começar a distinguir quem entrega valor de quem não entrega, entendes? Ou seja, essa diferenciação ela vai passar a ser validada externamente. Exatamente. Deixa-me só aqui beber um golo de água, já estou um pouco seco. É bom para hidratar, né? Uhum. Sim, exatamente. É isso. E isso muda o jogo. Ok? Isso muda o jogo. Porquê? Porque deixa de ser uma narrativa controlada pelo próprio e passa a ser uma percepção construída por quem realmente viveu a experiência com aquela pessoa. Se me permites a metáfora, a Treviana é um palco, imagina, ok? A Treviana é um palco. Os consultores são os atores e os clientes são a plateia, são o público, ok? Portanto, e nesse palco, cada ator representa o papel que quiser. Mas a reação da plateia vai depender da qualidade da atuação. Estás a entender? Sim, sim. Mas aquilo que não faz sentido continuar a acontecer é bons profissionais serem prejudicados por erros dos outros. Por exemplo, eu não quero aprofundar muito este tema, porque são temas sensíveis, mas são reais e as coisas têm que ser faladas Claro, com claro. cuidado, mas faladas. Mas, por exemplo, basta olhar agora para alguns casos recentes. Quando alguém, de forma individual, alegadamente, porque agora nós temos de ser sempre alegadamente, até prova em contrário, né? Toda a gente é inocente, mas alegadamente toma más decisões ou tem comportamentos questionáveis, o impacto não fica isolado e acaba por contaminar e afetar toda uma rede de profissionais sem nenhuma culpa. Se o consultor tiver uma imagem individual, está protegido de tudo isso. Não há forma de ser afetado pelos erros dos outros. Pá, isso é poderoso, entendes? Francisco, isso tudo para mim faz sentido. Mas eu tenho duas questões. A primeira é como que a Treviani se posiciona frente ao produto. Certo? E a segunda é como que a Treviani pretende, ou se vai, ou se é o interesse da Treviani, mas como que a Treviani pretende competir com os grandes portais que hoje já geram mais contato com os consultores, por exemplo? Certo. Essa pergunta é importante. Mas convém separar bem aqui os pontos. Primeiro, a Treviano não nasce para substituir os portais imobiliários tradicionais que já existem. Okay? Esses portais têm e vão continuar a ter um papel relevante no mercado. Isso não está em causa. É, claro. A questão aqui é outra. A questão aqui é que os portais tradicionais existentes são plataformas centradas no imóvel. Ou seja, o foco está efetivamente nos anúncios, no imóvel. Sim. E o que a Treviano vai trazer é uma plataforma centrada no consultor. Entendes? E é isso que vai mudar a lógica da situação. Mas vai mudar em que sentido? Repara, hoje o consultor está na prática escondido, atrás de anúncios e na nossa visão profissional merece ter mais destaque. Entendes? E para o cliente é igual. Hoje o cliente vê o imóvel, mas raramente consegue aceder a escolher o profissional por trás dele.
quando entra em contacto, muitas vezes é quase aleatório. É como dizia anteriormente. Tem que entregar à sorte, que é o consultor que vem agarrado ao anúncio, percebes? Uhum. Isso faz com que a probabilidade de um consultor ser escolhido seja mais uma questão de sorte do que de mérito. E é isso que nós não achamos que seja correto. E isso não é bom nem para o profissional, nem tão pouco para o cliente. Ok? E para você então, qual que é a proposta da Triviani, baseado nesse contexto todo? Bem, como já referi, a Triviano não quer ser mais uma plataforma de imóveis. Ok? A Triviano quer ser o espaço onde o consultor passa a ter relevância própria. É muito importante que se perceba isto. Ah, Ou seja, a importância é o consultor ter esse espaço próprio, onde pode ser avaliado, reconhecido e escolhido com base no seu histórico, no seu profissionalismo, ok? Na experiência que proporciona aos clientes. Porque no final estamos a resolver duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, o consultor passa a ter a oportunidade de ser escolhido pelo seu mérito, ok? E não pela sorte. E o cliente passa a ter informação para tomar uma decisão muito mais consciente. E quando isso acontece, deixamos de ter um mercado baseado em sorte e passamos a ter um mercado baseado em escolha. E isso é Sim, um, é sim, um cenário onde todos ganham, entendes? claro. Hum, mas respondendo aqui diretamente à outra parte da pergunta, como é que a Intervento vai competir com as plataformas tradicionais? Deixa-me ser claro. Não vai, ok? Nós não somos concorrentes diretos, entendes? As plataformas tradicionais têm um papel muito bem definido. Dar visibilidade massiva a imóveis. E fazem-no bem. Esse é o mercado delas. Está tudo ok. Está Do tudo bem com mercado, né? isso. É isto. É o que é e está tudo certo, ok? A questão é que a Intervento vai mais a fundo. Aqui o cliente não encontrará só imóveis. Encontra informação relevante sobre o consultor. Quem é, como trabalha, que experiências é que já proporcionou aos clientes, o que é que os clientes, o que dizem os clientes que já tiveram e já trabalharam com ele, perceber não só o nível de profissionalismo, que isto é interessante, ou seja, o cliente tem a oportunidade de não perceber só o nível de profissionalismo dele, mas também até pontos no perfil que podem até criar alguma afinidade, confiança, entendes? Porque a verdade é que há muitos pontos da parte mais pessoal dos consultores que pode implicar uma escolha por parte de um cliente. E existem vários pontos. Por exemplo, o clube de futebol, estou a dizer só para o ar, mas sim, pode acontecer, entendes? Ou seja, isso está mudando a forma de decidir. Completamente. Porque, na verdade, deixas de escolher apenas um imóvel baseado em fotografias. Passas a escolher também a pessoa que te vai acompanhar no processo, num processo crítico, ok? Percebes quando digo que isto é uma substituição? Isto é como comparar coisas diferentes. Ambas fazem sentido, mas têm propósitos distintos. O cliente pode continuar a decidir como sempre decidiu, com base em fotos e características do imóvel, e tem todo o direito disso, ok? Mas pode dar um passo à frente e passar a decidir com base em informação mais completa, mais transparente, mais realista. Mas, obviamente, no final, a escolha é dele, ok? A Treviano limita-se a fazer uma coisa: dar-lhe acesso à informação que até hoje não tinha. É isso. E uma pergunta muito importante, para você como que está sendo a aceitação para você não, a verdade, como que está sendo a aceitação do Certo. mercado em relação ao Triviani? Olha, vou ser direto. E aqui vou deixar um bocado até a modéstia de lado. Hum, não posso dizer que estamos surpreendidos, porque isso seria admitir que tínhamos dúvidas sobre a visão ou potencial do Treviano, ok? Mas posso dizer que estou muito satisfeito e, acima de tudo, muito confiante com aquilo que temos visto. Ou seja, sempre que apresentamos a Treviano a consultores, até a diretores de agências, brokers, a reação é praticamente unânime. A mensagem repete-se. E isto faz falta ao mercado. Toda a gente diz isto. E isto faz falta ao mercado. E não digo isto, e não é dito de forma superficial, é dito com convicção. Porque eles reconhecem que isto lhes dá algo que até hoje não tinham. Okay? Uma forma real de se destacar individualmente pelo seu mérito, que é o que realmente importa. Ok? E o que mais tem te chamado a atenção nessas reações que você vê, nessas reações Uhum. que você presencia com Ok. os consultores ou diretores? Certo, certo. Olha, nisso também é um ponto muito interessante. São os próprios consultores que dizem que o mercado chegou a um ponto em que é preciso fazer alguma coisa. Entendes? Algo que permita ao cliente perceber que quem realmente entrega valor e quem Uhum, não está alinhado com o nível de profissionalismo que o setor devia exigir. certo. E há aqui ainda uma nuance importante que eu gostava de partilhar. Eles dizem,
e com certeza é verídico, eles sentem todos os dias um pré-julgamento por parte dos clientes que nem os conhecem. Ou seja, eles são julgados em praça pública pelos clientes que nunca ouviram falar deles sequer, ok? Ahm, mas o mais curioso é que eles ouvem isso, mas eles não culpam os clientes. Não Ok? culpam. Não, eles não culpam os clientes. Ou seja, eles próprios dizem: pá, nós percebemos. Percebem porque sabem que existe uma percepção generalizada de que, pá, são todos iguais. O problema é que essa percepção não corresponde à realidade. E a grande frustração deles é essa. Eles sabem que têm valor, eles sabem que trabalham bem, mas até hoje não tinham uma forma clara de provar isso ao mercado. E é exatamente aí que a Triviana entra. Dá-lhes essa oportunidade. E ao mesmo tempo dá ao cliente uma forma também mais justa de decidir. Percebes? Sim, sim, sim. Então você sente que a mensagem da Triviani está sendo passada? Sim, sim. A mensagem está de facto a ser passada. Agora, temos de ser realistas. Isto é um caminho. Ok? Não é algo que acontece de um dia para o outro. Porque nós estamos, no fundo, a furar aqui uma bolha. Nós não estamos a replicar nada. Porque não aparecemos como mais uma plataforma de imóveis. Eventualmente isso até seria mais fácil, mas não seria diferenciador. Ok? Eu até costumo dizer à equipa, pá, se fosse para fazer igual aos outros, não existia Treviano, percebes? O que estamos a fazer é mais exigente. Estamos a criar uma nova forma de olhar para o mercado imobiliário. Estamos, na prática, a abrir um novo espaço dentro do setor. E isso demora mais tempo. É normal, ok? E já tem algum sinal no mercado de validação? Sim, sim, temos. Aliás, isso é o mais importante. Qualquer projeto, e a Treviano não é o único, não é? Ou seja, qualquer projeto que queira realmente mudar alguma coisa precisa de validar se faz sentido para o mercado. Hoje sabemos que a Treviano responde a uma necessidade real. E não sou eu que o digo, são os próprios profissionais do setor com quem falamos. Uhum. Aqueles que vivem o mercado todos os dias, que reconhecem que isto faz falta. E você pode partilhar conosco, não sei se é um problema, Uhum. como que está a adesão do mercado com a Triviani? Claro, claro, sem problema nenhum. Aliás, a transparência é um dos pilares da Treviano, por isso até, até faz sentido que comece por nós. Muito bem, então é assim. Neste momento estamos a trabalhar a vertente comercial mais direta com os consultores há menos de 2 meses, digamos. Ainda é uma fase inicial, mas já temos vários profissionais registados. Agora há algo também que nos está a chamar particularmente a atenção e também gostava de partilhar aqui. Estamos a sentir uma abertura muito forte por parte dos próprios diretores das agências, dos brokers das agências, percebes? Diretores, não só consultores individuais? Exatamente. E isso é interessante, porque mostra uma leitura mais estratégica. Ou seja, os diretores estão a olhar para a Treviano não apenas como uma ferramenta individual dos seus consultores, ok? Mas como uma forma também de elevar o posicionamento da equipa como um todo. Pá, isto é fabuloso. Percebem que ao integrar a Treviano conseguem trazer diferenciação e relevância para a própria agência. Ou seja, não é só o consultor que ganha visibilidade, é a estrutura inteira que beneficia desse posicionamento. E isso não deixa realmente de ser um ponto bastante interessante que nós estamos a receber de volta. Isso para nós é um sinal muito positivo. Porque quando a adesão começa a acontecer, também ao nível da liderança, significa que o mercado não só percebe a proposta, mas também acredita mesmo muito nela. E quando isso vem de um diretor, dá para perceber que estamos no caminho certo, digamos assim, não é? Eu acredito muito que nesse início seja normal as coisas acontecerem mais devagar, Certo. mas você tem alguma perspectiva para que a Treviani realmente chegue a ser uma referência no mercado? Vou ser direto. Eu neste momento não tenho uma resposta temporal para isso. Não te consigo dizer, olha, no dia X do mês não sei quantos, a Treviano vai aqui ser a melhor do mundo. Eu não tenho uma resposta temporal para isso. Mas tenho uma visão muito clara de como esse momento vai acontecer. Ou seja, neste momento o nosso foco está nos profissionais, ok? Em garantir que percebem realmente a vantagem de entrar desde já na nossa rede. E isso está a acontecer. Com a entrada dos consultores vêm também os imóveis que cada um representa. E isso começa a dar corpo à plataforma do lado da procura. Ao mesmo tempo, é fundamental que o próprio consultor perceba a sua função para se destacar e comece também a trabalhar o seu perfil da Treviano. A partir dos seus imóveis, que se posicione, que comece a gerar visibilidade própria. Porque quando o cliente entra em contato com ele, já não entra apenas pelo imóvel. Entra também pelo que viu sobre ele.
percebes? E porque lhe reconheceu qualidade. Pá, e isso muda completamente o ponto de partida quando o contacto acontecer. Ou seja, o consultor não entra escondido, entra com autoridade e o cliente entra com confiança, na verdade. Mas, Francisco, quando que isso escala? Bom, temos de ser claros. Vai escalar quando o ciclo começar a ganhar massa crítica. Ou seja, mais consultores significa mais imóveis, que significa mais visibilidade, significa mais interesse do cliente, certo? E a partir daí acreditamos que o boca a boca começa a fazer o seu trabalho de circular no mercado. Sim, sim. E complementando, vai chegar também, obviamente, o momento, e eu acredito que não está assim tão longe, em que vamos fazer uma ativação mais forte para o público. Claro. Porque quando o cliente perceber que existe uma plataforma onde, para além de ter acesso a imóveis, pode ter acesso a toda uma informação do consultor que o vai ajudar a tomar decisões mais informadas, pá, e aí sim acontece o ponto de viragem. Eu até, em tom de brincadeira, costumo dar aqui um exemplo simples. Imagina, tu vais de carro, deparas-te com 2 túneis completamente escuros, mas num deles tens uma placa informativa escrita, siga sempre em frente, a saída é 100 metros. Qual túnel é que tu escolhias para entrar? Percebes? É isto. A Treviana é o túnel com a placa informativa. Entendes? Pá, claro que haverá sempre alguém mais radical que gosta da aventura e do desconhecido e está tudo bem com isso. Ele mete-se pelo túnel escuro e está tudo ok, certo? Mas acredito que a maioria das pessoas prefere não arriscar, pá, quando se está a tomar decisões tão importantes. É claro. Entendes? Mas para responder aqui também à tua pergunta, o ponto de viragem vai ser quando o mercado começar massivamente a procurar a Treviano informações que não encontra noutras plataformas. E será aí que os consultores que optarem por esperar para entrar terão que correr um pouco atrás do prejuízo por não terem entrado mais cedo. Mas isso será a opção de cada um e eu respeito a 100%, ok? Pergunta importante. Ok. Então você acredita que a Treviani está destinada a ter sucesso? Também aí depende do que é que definirmos como sucesso. Se como sucesso for apenas ter muitos consultores registados e um volume alto de pesquisas, obviamente isso são indicadores importantes, mas não são o objetivo principal e final. Para mim o verdadeiro sucesso da Treviana é outro. O objetivo da Treviana é chegarmos a um ponto em que, através de informação verdadeira, o mercado consegue reconhecer de forma clara quem são os profissionais que realmente merecem estar nesta atividade. Ou seja, a realmente mudar a percepção do mercado. Mais do que percepção neste momento, é mudar a confiança. Que os clientes voltem a olhar para os consultores com respeito e, acima de tudo, também com mais segurança. Segurança que, quando precisar do apoio num processo de compra ou venda, têm acesso a profissionais qualificados, validados, e são capazes de ajustar e atingir o seu objetivo, entendes? Quando um cliente puder entrar numa plataforma e encontrar, a nível nacional, uma base de profissionais reconhecidos pelo seu mérito e tomar decisões com base nisso, pá, aí o mercado muda. Percebes? E aí sim, e quando eu sentir que a Treviano teve esse impacto, não só nos números, mas na forma como o setor funciona, aí sim posso dizer que atingimos o sucesso a que nos propusemos. Francisco, muito obrigado pelo seu testemunho aqui como primeira pessoa, o seu testemunho como fundador da Treviani. Eu acredito que é muito importante trazer tudo isso, trazer todas essas informações que você trouxe pra gente hoje, porque como fundador, a sua visão de quem quer realmente fazer a diferença no mercado, de quem quer ajudar o mercado e os consultores a se diferenciarem, a valorizarem a sua experiência e o seu lado profissional, e isso vai fazer grande diferença no mercado. Então é muito importante tudo isso, e nós acreditamos que a Treviani realmente pode fazer essa diferença. Então, muito obrigado. Foi um prazer ter você conosco. Parece. Acredito que, para quem acompanha o nosso podcast, verá que você estará como apresentador dos nossos próximos episódios. E vai ser um prazer acompanhar toda a sua experiência como apresentador. E muito obrigado. Como apresentador tenho pouca experiência. Mas vou Mas tentar bom, fazer o meu melhor. Mas vai trazer pessoas espetaculares para Sim, fazerem parte. Então certo, estão sim. todos convidados Isso, que certo, sim. semanalmente ou quinzenalmente sairão novos episódios. Então acompanhem os nossos canais todos. E muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, eu.